Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E quem gostar, se inscreva no canal, né? Porque o canal, quanto mais cresce, mais visibilidade tem e mais pessoas poderão ter as informações que passarei agora, tá? Hoje eu pretendo falar do quê? O ódio contra o pobre, tá? E como base, né, esse livro chamado A Ralé Brasileira, do professor Gessé de Souza. Tá? Pretendo voltar a esse assunto de Gessé de Souza, porque ele tem vários livros, ele tem A Elite do Atraso, né? A Burguesia no Espelho, A Classe Média no Espelho, né? A Tolice da Inteligência Nacional, a Radiologia do Golpe. Né? Então ele tem uma série de livros. Professor doutor Gessé de Souza, que é doutorado na Universidade de Berlim, na Alemanha, né? E que tem uma linha muito parecida com a linha do professor Florestan Fernandes, tá? Eu vou começar com contar um pouquinho da história, né? Por esse livro aqui, do professor José Murilo de Carvalho, que é um monarquista, né? Embora eu não goste muito da linha dele, né? Mas Os Bestializados, que fala sobre a revolta da vacina que ocorreu do Rio de Janeiro em 1904, tá? Revolta da vacina por quê? É, o prefeito, na época, Pedreira Passo, chegou à conclusão, junto com o médico Oswaldo Cruz, né, que para acabar com as epidemias que existiam no Rio de Janeiro, tinha que vacinar as pessoas, tá? Mas, né, bestializados, né, a pessoa desinformada, né, e aí isso vem até os dias de hoje. Os pobres desinformados se recusavam a deixar suas mulheres levantar a manga para dar uma vacina no braço, né? Porque não poderia mostrar a vergonha dela. E por isso gerou-se uma revolta, né? E a polícia aproveitou, juntamente com o poder público, para retirar todos os guetos do Rio de Janeiro, né? Onde existia guetos, becos em bairros nobres, né? Cortiços, e né, jogar tudo para o morro, né? Então, os morros começou a aumentar a população. Isso já havia acontecendo desde a abolição da escravidão, porque o negro que saiu da senzala não tinha emprego porque era analfabeto e também não tinha onde morar porque agora nem a senzala ele tinha, né? E aí começa o problema das desigualdades na República. Vamos lá. É, eu vou pegar aqui alguns dados, que são muitos. Começo por uma frase do prefeito de Santa Catarina, Rafael Greca. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem, né, do que eu estou falando. Né? Rafael Greca, que foi prefeito, foi governador de Santa Catarina, né, disse que a primeira vez que deu carona ao pobre, ele quase vomitou pelo cheiro do pobre. Né? Isso é o prefeito, foi governador. Ele sentiu nojo, né? Deu vontade de vomitar por causa do cheiro do pobre. Não, não é o morador de rua, né? O pobre, tá? E aí, vocês veem aí, né, no link que eu vou deixar aí. Né? Então vamos aos dados, né? Eu peguei alguns dados sobre a questão do pobre no Brasil, né? É, 60 mil pessoas que morrem por ano, né? 95% são pobres ou 98% são pobres, tá? Assassinados na sua maioria ou em guerras de tráfico, mas na maioria pela polícia. Mas não é, a culpada não é a polícia. A culpada é a burguesia que aplaude a ação da polícia. Tá? Isso Gessé de Souza vai falar no livro, né? A Ralé Brasileira. Né? E aí ele faz algumas definições, né? E a gente tenta esmiuçar aqui. Né? O Brasil existe hoje 70 milhões de pessoas que pertencem a essa classe social que ele chama de ralé. Né? Você tem a classe média, né? Que é a classe, que é as pessoas que estudaram, tem curso superior, né? Tem pós-graduação, são professores universitários, médicos, advogados, etc, etc, engenheiros, arquitetos. Né? Você tem a classe trabalhadora, né? Que é uma classe técnica, né? Você tem são especializados, e você tem a ralé, tá? E a ralé já tem origem a sua desigualdade, né? Aonde? Na barriga da mãe, tá? E pesa muito a questão cultural que o Gessé de Souza vai dizer, né? A questão cultural do quê? No decorrer da vida. Isso eu tenho por experiência própria, né? Quando eu fiz faculdade de história, né? Eu percebia claramente, porque eu sou filho de pessoas que tinham pouca instrução, né? Eu percebia claramente que tinha alunos, né, que eram burgueses, né, que faziam faculdade de história, eles nem estudavam, né, eles às vezes passavam uma semana no bar, mas ia lá e tirava 10 na prova.
né? E você às vezes ralava para tirar um 8, 9, por quê? Eles tinham uma bagagem cultural muito grande. Quem deu essa bagagem cultural? A família, né? Tá lá na Constituição. A educação é um direito da criança, mas é um dever do Estado, da sociedade e da família, tá? E aí, né, essa questão da família fica em desvantagem porque a classe média às vezes é socializada pela família que é muito bem preparada, e a classe trabalhadora ou a ralé, né, ninguém é preparado para poder transferir conhecimento social para o seu filho, tá? Então já sai perdendo já na barriga, tá? Quem é essa ralé? A ralé que o Gessé de Souza vai dizer, né? A ralé por quê? Porque são as pessoas abandonadas pelo Estado. Veja, 70 milhões de brasileiros pertencem a esse grupo. A Alemanha demorou, aliás, gastou um tempo e muito dinheiro para incorporar e deixar em nível igual, depois da queda do Muro de Berlim, 17 milhões de alemães. O Brasil não faz isso desde sempre, tá? Não consegue incorporar essa parte da sociedade, né, que é a chamada ralé, tá? E aí as pessoas que são assediadas, as pessoas que são exploradas, pega um exemplo da empregada doméstica, às vezes a mãe da criança deixa dioturnamente com a empregada, enquanto ela está estudando, se preparando para cursinho, para estudar, para ganhar mais salário, e aquela mãe que tem filhos também, que é a empregada, ela vai sendo esquecida e deixada para trás e não tendo oportunidade de estudar, tá? E o mercado de estudo se fecha, por quê? Porque o governo agora é de direita, reacionário, diferente dos governos passados. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. A questão da criminalização do negro, né? E aí a gente viu o caso de Paraisópolis, que depois eu vou demandar um vídeo para falar sobre o assunto, que tem até, né, reuniões de moradores de bairros nobres ali ao entorno, querendo até financiar a polícia para matar mais pobre. Vamos lá. No Brasil, 70% aí agrava-se o problema quando a ralé é de cor negra. Por quê? Agrava-se o problema por quê? 70%, segundo o estudo da Folha de São Paulo, eu vou deixar o link aí, 70% dos presos brasileiros são negros, né, e de baixa escolaridade. Por quê? Porque já são muitas vezes hostilizados na escola, né? Não tem um cacife cultural, e às vezes o professor não entende que ele não tem esse cacife porque não foi dado para ele, porque o Estado negou a família dele historicamente, né? E ele sofre constante bullying, o índice de reprovação ele vai ficando maior do que as outras crianças, ele se sente deslocado e acaba abandonando a escola, tá? Então 70% da população carcerária brasileira tem menos de quinta série de formação, tá? E são negras. 56% das pessoas, dessas 70, 56% tem entre 18 a 29, tá? Geralmente, a maioria é crime por tráfico, e pior, né? Eu vou deixar os gráficos aí. A maioria, por exemplo, no Sergipe, 100% não foram julgados ainda. É prisão preventiva. Em São Paulo, 47% dos presos estão em prisão preventiva, que podem ou passar daqui a 1 ou 2 anos no julgamento, porque não tem advogado, não tem acesso à defesa, e ser inocentado. E aí, né, o Estado tirou 2 anos da vida dele, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10, nunca se sabe. Tá? Então, 56%, né, dos jovens que estão presos são negros de 18 a 29 anos, ou seja, em idade plena de trabalho, estão perdendo a sua vida. Por quê? Por, às vezes, um crime que poderia se criar uma prisão, uma condenação alternativa, né, como trabalhar na comunidade, né, trabalhar numa clínica independente, trabalhar, sabe, em algum lugar que fizesse, ele fosse mais importante do que estar dentro do sistema carcerário, que eu coloquei na matéria do Estado de São Paulo, não do sistema penitenciário, que tem quase 200% de lotação, né? 200% de excesso de lotação, né? Hoje o Brasil está perto de 900 mil presos, mas tem vaga só para 350 mil. Né? Então não adianta, porque você não reeduca ninguém, você coloca a pessoa num sistema, né, que está ali para criar mais ódio do que restabelecer
o ser humano para ser integrado novamente à sociedade, tá? Então, o ódio contra o pobre, né? O professor Gessé de Souza, ele não vai falar não só nesse livro, ele vai falar nesses outros aqui. Eu tô com medo de tirar aqui, cai tudo. Eu tenho outros aqui também, mas ele fala a classe média no espelho, tá? A elite do atraso, né? A radiografia do golpe, a tolice da inteligência, que eu falei também, né? Todos eles ele vai citar que o rico, né? O rico, o burguês, ele tem ódio, tá? E esse ódio se aprimorou ou aumentou por quê? Porque essa classe média, reacionária, burguesa, que já tem secularmente no Brasil, ficou muito irritada e ficou muito irada com essas políticas públicas de acesso aos mais pobres, né, a ensino superior, que começou no governo Fernando Henrique Cardoso e, né, deu um boom no governo Lula, né, através do ProUni, né, e de bolsas, né, através do ProUni, tá? Isso não agradou a classe média, por quê? Porque essas pessoas tiveram oportunidade de preparar o intelecto, né? E fazer frente à burguesia, que foi dona sempre do espaço dos melhores empregos no país, inclusive os empregos do Estado, né? Você vai ver pobre, né, que não tinha condições de fazer universidade, fazer direito e fazer concurso para ser juiz, né? E isso a burguesia não admite, não aceita. Por isso que ela aumentou o nível, né, de pregação de ódio e usou um discurso sofismático, risível, né, de corrupção, tá? E aí, corrupção, eu posso falar até um outro dia para vocês o que é corrupção no Brasil, ok? Quem gostou, deixa um comentário. Quem gostou, deixa um like e até a próxima.